Olá galera do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender como resolver regra de 3 simples. É um assunto muito importante que é sempre cobrado em provas, mas não só de matemática, também de física, química e até de outros assuntos, que a gente utiliza muito na nossa vida. Vamos lá então aprender a regra de 3? Bom, o que é uma regra de 3? Pesquisando na internet, a gente encontra uma definição que é mais ou menos assim. Regra de 3 é quando eu preciso descobrir um valor a partir de uma relação conhecida. Não falei nada, né? Então vamos lá pros exemplos. E aí acho que a partir dos exemplos vocês vão conseguir entender melhor para que nós vamos utilizar a regra de 3. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Uma moto faz 240 km utilizando 20 litros. Quantos quilômetros ela irá percorrer utilizando 1 litro de gasolina? Bom, eu tenho então que a minha moto faz 240 km utilizando 20 litros. Eu vou colocar aqui uma na frente da outra, 240 km a cada 20 litros. E eu tenho 1 litro e quero saber quantos quilômetros ela faz. Veja bem, se aqui está em litros, a unidade que está, o número que está aqui embaixo também, deve estar em litros, assim como está em cima. Se aqui está em quilômetros, o que eu vou encontrar aqui também vai ter que estar em quilômetros. Isso é muito importante na minha regra de 3, eu vou precisar colocar bem certinho, quilômetros em cima, quilômetros embaixo, litros em cima, litros embaixo. Bom, agora nós vamos descobrir algo muito importante. Se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver desse lado aqui que a gente já tem os dois números. Então veja bem, 20 litros, 1 litro. Aumentou ou diminuiu a quantidade de litros? Diminuiu, ó. Diminuiu de cá para cá. Se diminuir a quantidade de litros, vou diminuir ou aumentar a quantidade de quilômetros percorridos. Em 20 litros se percorre 240 quilômetros, se eu tiver apenas 1 litro, obviamente também vou diminuir. O valor de quilômetros que eu consigo andar com 1 litro tem que ser menor do que eu consigo andar com 20 litros. Então a primeira coisa a gente vai ter que fazer essa dedução. Veja bem, as duas setinhas estão para baixo, ok? Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Se essa diminui, essa também vai diminuir. E agora o que eu faço? Vocês devem ter visto que eu coloquei o X aqui, porque é um valor que eu ainda não sei quantos quilômetros que a moto vai andar com 1 litro. Às vezes a gente consegue fazer de cabeça, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. O que eu faço? Todas as vezes que os dois estão pro mesmo lado, ó, os dois estão para baixo, poderia os dois estar para cima, o importante é que sejam do mesmo lado. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, ó. Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Os dois pro mesmo lado, multiplicação cruzada. Vou começar aqui no 20 com o x, vocês vão entender, porque vai ficar mais fácil. 20 vezes x igual a 20x, igual 240 vezes 1 vai dar 240. Todas as vezes que eu faço a minha regrinha de 3, eu vou encontrar uma equaçãozinha. Nesse caso aqui tem uma equação bem simples de primeiro grau, que eu tenho 20 multiplicando x, vou passar ele para lá. Como eu já falei no vídeo sobre como que a gente resolve, eu preciso deixar o x sozinho. Então eu vou passar o 20 para lá, se ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Eu posso cortar um zero. 24 dividido para 2, 12. 12 o quê? Gente, vamos voltar lá no problema. O que eu estava procurando? Eu estava procurando quantos quilômetros eu andaria com 1 litro. Então esse 12 aqui vai ser 12 quilômetros. Eu gosto sempre de ir fazendo isso. A gente volta conversando com o problema. Porque às vezes você encontra um valor, você não sabe nem que valor que é esse. Na hora que tem que dar a resposta lá, você vai dizer 12 o quê? 12 litros, 12 quilômetros, 12 o quê que vai acontecer? 12 o quê?
Então vamos lá. Com 20 litros, a nossa moto anda 240 km. Com 1 litro, ela vai andar 12 km. Vamos ver um outro exemplo? Esse segundo exemplo é o seguinte. Eu tenho uma sala de 16 metros quadrados. E para essa sala de 16 metros quadrados, eu utilizo um total de 25 lajotas de piso. Se em vez de um galpão de 16 metros quadrados, eu tivesse um galpão com 30 metros quadrados, quantas lajotas de piso eu gastaria? Veja que eu já fui falando e já fui montando aqui a minha regrinha de 3 da forma como ela deve ser, ó. Metros quadrados em cima, metros quadrados embaixo. Lajotas, número de lajotas em cima, número de lajotas embaixo. De 16 para 30, aumentou a minha área. Se é 16 metros quadrados, eu uso 25 lajotas, 30 metros quadrados é uma área maior, então, obviamente, eu também vou usar mais lajotas. Veja, eu aumento aqui, também aumento aqui. As duas setinhas, elas estão apontadas para o mesmo lado. Todas as vezes que aumentou diretamente proporcionais, então eu vou fazer aquela famosa multiplicação em cruz. Vou começar multiplicando aqui o 16 pelo x. 16 vezes x dá 16x. E vou multiplicar o 30 vezes o 25. Não vou fazer essa conta já de cara, 30 vezes 25, porque depois eu vou conseguir simplificar. Se você quiser fazer aqui, não tem problema, mas vai ser um trabalho a mais. Eu vou terminar minha equação e aí vocês vão ver o que eu vou fazer. O 16 está multiplicando o x, então eu vou passar ele para lá, dividindo, porque eu quero deixar o meu x sozinho. 30 vezes 25, tudo isso dividido por 16. O que eu posso fazer agora? Simplificar a minha conta, que vai facilitar depois na hora de eu fazer as contas. Vamos lá, eu posso simplificar tanto esse como esse, tanto 30 como 16 por 2. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, 30 por 2 vai dar 15, 16 por 2 vai dar 8. Agora eu não consigo simplificar mais. Então eu vou fazer 15 vezes 25 e depois eu vou dividir o resultado por 8. O meu resultado vai dar 46,875. Então vamos voltar lá no problema para a gente ver o que a gente está fazendo. 16 metros quadrados, eu utilizo 25 lajotas. E para 30, eu utilizo 46,875 lajotas. Claro que quando a gente vai fazer isso na prática, não daria pra gente comprar esse valor de lajotas. E geralmente é bom a gente comprar o valor a mais. Então talvez daria para arredondar umas 50 lajotas por aí. Mas a resposta é 446,875 lajotas que eu vou precisar. Vamos lá para o meu terceiro exemplo, que vai ter uma coisinha só de diferente. 12 trabalhadores em uma fábrica conseguem uma produção de 500 peças trabalhando o total de 8 horas. Se em vez de 12 trabalhadores eu tivesse 16 trabalhadores, em quantas horas eles conseguiriam o mesmo número de peças que esses 12 trabalhadores fazem em 8 horas? Então aqui a gente já vê que eu quero descobrir o número de horas, portanto vou colocar o meu x aqui. E agora a gente vai ter que fazer aquela regrinha para ver qual que aumenta, qual que diminui. Veja bem, o que aconteceu com o número de trabalhadores? De 12 para 16, aumentou o número de trabalhadores. Se aumentou o número de trabalhadores, eles vão gastar mais ou menos tempo para produzir o mesmo tanto de peças? Obviamente, eles vão gastar menos tempo. Então, ao passo que aqui aumenta o número de trabalhadores, diminui o tempo gasto. Eu coloquei as setinhas aqui invertidas para vocês verem que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, em vez de a gente multiplicar em cruz, a gente só multiplica em cruz quando as duas setinhas estão para o mesmo lado, eu vou multiplicar retinho. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse.
Vou começar aqui nesse, porque esse daqui tem um x, já vai me facilitar um pouquinho a vida. Então, 16 vezes o x, olha, tô multiplicando retinho, é igual a 12 vezes 8. Ainda não vou fazer essa continha porque eu vou conseguir simplificar e vai me facilitar um pouquinho a vida. O 16 aqui está multiplicando o x, eu preciso deixar o x sozinho. Então, 12 vezes 8 dividido para 16. Vou simplificar. Posso simplificar o 16 com 8. Vou dividir os dois por 8. Então, 8 dividido por 8 vai dar 1. 16 dividido por 8 vai dar 2. Ainda posso simplificar com 12 dividido por 2. Aqui vai dar 1, então não preciso mais dividir aqui embaixo. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, meu x é 6. Se eu quisesse resolver essa continha aqui, fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão, eu poderia? Sem problema, vai dar o mesmo resultado. Mas eu prefiro fazer simplificando porque a gente economiza um bom trabalho. Então, meu x é igual a 6. 6 o quê? O que eu estava procurando o x aqui? Quantas horas esses trabalhadores gastariam? 12 trabalhadores gastam 8 horas, 16 trabalhadores gastam 6 horas. É sempre bom a gente ter em mente o que a gente estava procurando, o que foi que nós encontramos, não é 6 trabalhadores. 6 horas que esses 16 trabalhadores vão gastar. Outro exemplo de regra de 3, semelhante ao anterior. 3 torneiras abertas, elas enchem um tanque em 1 hora. Se em vez de 3 torneiras, eu tivesse 4 torneiras, quanto tempo elas iriam gastar? Bom, para começo de conversa, para simplificar um pouquinho, em vez de colocar aqui 1 hora, geralmente contas que envolvem horas, eu prefiro fazer em minutos. Claro que tem exceções, mas é porque depois você passar de horas para minutos pode dar uma pequena complicada. Então eu já vou fazer aqui com 60 minutos, que 1 hora equivale a 60 minutos. Bom, vamos lá então. 3 torneiras gasta 60 minutos. Se em vez de 3 torneiras eu tivesse 4 torneiras para encher o mesmo tanque, quanto tempo eu gastaria? Então vamos ver, de 3 para 4 eu aumentei, ok? Aumentei o número. Então se eu descer aqui, aumentei o número. Se eu aumentei o número de torneiras, vai gastar mais ou menos tempo? Ó. Aumentei o número de torneiras, então vai ter que gastar menos tempo. Por que vai ter que gastar menos tempo? Se tem mais torneiras, vai encher mais rápido, o tempo vai ser menor. Então veja bem, eu tenho uma desce e a outra sobe. Se aqui aumenta, aqui vai ter que diminuir. Todas as vezes que a gente tem assim, um aumenta, o outro diminui, em vez de a gente multiplicar em cruz é só quando os dois aumentam, os dois diminuem, nós vamos multiplicar reto. Vou começar aqui, porque tem o x, que vai facilitar um pouco a minha vida. 4x é igual a 3 vezes 60, que eu não vou fazer para poder simplificar. Meu x é igual a 3 vezes 60 dividido por 4. Simplificando aqui, os dois por 4, o meu x deu aqui 60 dividido por 4, 15. 3 vezes 15, 45. 45 o quê? O que eu estava procurando aqui? A quantidade de tempo em minutos que 4 torneiras gastariam. Então, vai gastar 45 minutos. 3 torneiras gastam 60 minutos. 4 torneiras, vai ser mais rápido, vai encher o tanque em 45 minutos. Pessoal, tô aqui com a prova do Enem do ano de 2012. E no ano de 2012 teve uma questão que precisei usar a regra de 3. Eu vou ler para vocês, olha, diz assim. Mamãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas de remédio para cada quilo, para cada 2 quilos de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de, vamos lá, 5 gotas para cada 2 quilos de peso. A mãe deu 30 gotas.
Então, qual é o peso do filho dela? Veja bem que eu preciso colocar gotas embaixo de gotas, as mesmas unidades uma debaixo da outra. E aqui o quilo, a massa corporal do filho dela debaixo da massa corporal. A massa corporal indicada e a massa corporal do filho dela. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Aumentou, não foi? O número de gotas. Se aumentou o número de gotas, se 5 gotas é para 2 quilos, então 30 gotas é para uma quantidade maior de massa, o menino deve pesar mais que 2 quilos ou menos que 2 quilos? Obviamente, mais. Então, se aumenta o peso dele, aumenta a massa do garotinho, tem que aumentar também as gotas. Aumentou aqui, então nós vamos multiplicar cruzado. Quando os dois estão no mesmo sentido, a gente multiplica cruzado para a gente descobrir. Então, vamos fazer a multiplicação, começando por onde está o x. 5x é igual a 30 vezes 2. Vou passar o x para lá. 30 vezes 2, dividido por 5. Nesse caso aqui, posso fazer uma simplificação. 12. 12 o que? É 12 gotas? Não, 12 quilos. E eu tenho aqui a letra A, no caso da prova que eu peguei, que é a prova amarela, que eu tenho que a massa do garotinho era de 12 quilos. Resposta correta. Então, se você já soubesse a regra de 3 simples nessa prova, você já teria um ponto ganho sem problema nenhum. Galera, a regra de 3 simples é só isso. Só relembrando então, eu preciso colocar as mesmas unidades uma embaixo da outra. Se as duas forem para o mesmo lado, se essa aumenta, se essa diminui, então a gente multiplica cruzado. Se não acontecer isso, essa aumenta e essa diminui, as setinhas, elas estão para lados diferentes, uma para baixo, outra para cima, então a gente multiplica reto e aí nós encontramos a resposta. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Procurem na internet outros exemplos, treinem vocês, assistam esse vídeo de novo, peguem os mesmos exemplos que eu passei e tentem vocês mesmos fazerem, porque aprender regra de 3 simples, especialmente a simples, é muito, muito importante para vocês. Tá ok?